Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. De inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora morte nostre. Amém. Então podemos nos sentar. Hoje esta formação é uma formação que nós vamos estar falando sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, a importância da Quaresma de São Miguel Arcanjo, um tempo de penitência, um tempo penitencial para cada um de nós. Que essa Quaresma, no caso, começa amanhã, 15 de agosto. Então a igreja, ela tem a grande Quaresma maior, que é o período da preparação para a Semana Santa, começando na quarta-feira de cinzas. Tem a Quaresma de São Miguel Arcanjo, tem a Quaresma também do Advento, também que é uma Quaresma. E nós vamos estar falando um pouco sobre esse espírito quaresmal. Mas antes disso, nós queremos falar sobre o príncipe da milícia celeste, que é São Miguel Arcanjo, e eu quero começar já baseando essa formação nas Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, onde vai dizer o seguinte: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, nós estamos falando aqui do príncipe da milícia celeste. Então, São Miguel Arcanjo, ele era... A igreja vai fazer uma separação de 9 coros angélicos na questão de toda a hierarquia do céu, baseado nas Sagradas Escrituras. Quem tem a grande importância nisso é São Tomás de Aquino, por isso ele é chamado também o príncipe angélico, onde ele vai pegar e vai desmiuçar sobre a natureza dos anjos. Então, São Miguel Arcanjo, ele tem uma importância muito grande. Ele, quando houve a rebelião de Lúcifer e os seus anjos que decaíram, eles foram precipitados por São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, ele era do 8º coro. Ou seja, São Miguel Arcanjo era de um coro inferior na questão do mundo angélico. Mas a palavra Miguel vem da palavra hebraica Micael, que significa quem como Deus, ut Deus, quem como Deus. Então São Miguel, quando Lúcifer deu o brado, principalmente ali os teólogos da igreja baseiam em Jeremias capítulo 2, versículo 20, quando Satanás falou, não servirei. Naquele momento, São Miguel Arcanjo deu outro brado, e o brado pela força e pela graça de Deus, dizendo, quem como Deus? Então, nesse momento, Deus deu autoridade para São Miguel Arcanjo para precipitar o dragão, a primitiva serpente. Então, São Miguel Arcanjo já é aclamado nas Sagradas Escrituras, já no Antigo Testamento. O povo de Israel tem São Miguel Arcanjo como guardião do povo de Israel. Ele é aquele que guarda, é aquele que protege a nação de Israel. Já o povo judeu
tinha profundamente e clamava a proteção de São Miguel Arcanjo nas sinagogas judaicas, eles clamavam essa proteção de São Miguel, então já é algo herdado já da cultura judaica, né, onde depois passou para o novo Israel, né? Então São Miguel Arcanjo, ele é patrono de Israel, é ele que guarda Israel. Israel está na custódia de São Miguel Arcanjo. E também São Miguel passou também a ser o guardião também da igreja, que é a nova Israel. Então a igreja, ela coloca como São Miguel como aquele que é o guardião da igreja, o que protege a igreja no combate. E nós vemos assim, na arte sacra, geralmente São Miguel ele é ali colocado como um soldado romano. Você pode ver que na arte sacra, na imagem, ele está, né, com a capa romana, vermelha, com aquele saiote romano, tal, a sandália, que é realmente ali na arte sacra, vem com essa característica do Império Romano, o traje de São Miguel Arcanjo. Então a importância de São Miguel Arcanjo é de uma tremenda, é muito grande. Né? São Miguel Arcanjo é de uma propriedade muito grande para nós. Nós precisamos aprender a ter uma devoção com São Miguel Arcanjo. O céu existe uma hierarquia, a Santíssima Trindade, depois da Santíssima Trindade, Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora, o guardião da igreja, São José, o Castíssimo Esposo de Nossa Senhora e depois São Miguel Arcanjo. Então São Miguel Arcanjo, ele tem que estar sempre nas nossas orações, nos auxiliando no combate. No combate. Os teólogos da igreja também vão falar a respeito de São Miguel. Geralmente nós falamos São Miguel Arcanjo. Arcanjo é de uma hierarquia mais inferior na divisão dos 9 coros angélicos. Porém, os teólogos vão falar que São Miguel, ele está no primeiro coro dos serafins, que são os anjos da adoração, que adoram a Deus, né? Que estão ali no trono de Deus, os serafins, os querubins, os tronos, essas as 3 hierarquias que estão diante de Deus para adorar a Deus. E aí São Miguel Arcanjo tem uma história belíssima, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, onde a passagem de Judas no versículo 9, no capítulo 1, versículo 9, da carta de São Judas, vai falar que houve uma batalha de Satanás com São Miguel Arcanjo, que era disputando o corpo de Moisés no Antigo Testamento. Não se sabe onde Moisés ele foi enterrado. Existe esse mistério, né, do corpo de Moisés. Porque Moisés ele foi um homem tão místico, tão profundo na face de Deus. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 7, versículo 1, que quando Deus se dirigiu a Moisés, Deus falou: farei de ti um Deus para o faraó. Farei de ti um Deus para o faraó. Então Moisés é aquele que abre o mar vermelho, é aquele que ora, faz chover cordões do céu, aquele que bate o cajado, da rocha e sai água. Moisés é um homem que fala face a face com Deus. Moisés, ele se tornou um grande homem poderoso na mão do Senhor. Então, como a morte de Moisés, o demônio queria fazer com que o corpo de Moisés fosse como que adorado e caísse numa idolatria. E Deus não permitiu que isso acontecesse pelas superstições que tinha o povo de Israel na época. Então, São Miguel é enviado para pegar o corpo de Moisés. E aí há uma batalha entre Satanás e São Miguel. E aí São Miguel, ele consegue pegar o corpo, né, de Moisés. E esse corpo, até hoje, nós não sabemos onde se encontra, né? Então, esse é um mistério relatado na carta de São Judas. Então, São Miguel, ele tem 3 anjos, 3 arcanjos são revelados nas Sagradas Escrituras, que é São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo. Então, São Miguel é aquele do combate, né? São Gabriel é aquele que anunciou a Virgem Maria, o do anúncio, né? E da força.
e São Rafael é o anjo da cura. Então, São Miguel Arcanjo, ele foi também, na história da igreja, teve algumas aparições de São Miguel Arcanjo. Uma delas foi no começo do século V, né? Foi no século V, onde, aliás, no final foi no final, deixa eu dar uma olhada aqui, confirmar, para não dar essa informação errada para você. A respeito de qual foi o período, para você estar ciente. Foi nos fins do século V, isso mesmo, no pontificado de São Gelácio, o Papa da igreja da época, São Gelácio. Então ele apareceu no Monte Gargano, São Miguel Arcanjo, onde tinha um pastor de ovelhas que estava ali à procura da sua ovelha, numa caverna, numa montanha, e aí o pastor ele atira uma flecha, e aquela flecha ela vai para dentro da caverna e de repente ela volta. Então se tem ali a igreja, de repente se comunica a igreja, essa relação, que tinha algo acontecendo misterioso, e aí a igreja ela entra em jejum, 3 dias de jejum, né? O bispo convoca o jejum e a igreja vai para o Monte Gargano. E aí tem uma aparição de São Miguel Arcanjo. Então ele aparece lá, e aí a igreja estabelece lá um lugar de veneração a São Miguel Arcanjo. Que é a festa de São Miguel Arcanjo, é comemorada dia 8 de maio. Antigamente era oficial em todas as igrejas a festa de São Miguel Arcanjo, 8 de maio. Hoje não é mais essa festa oficial, né? Lá, no caso, no Monte Gargano, sempre tem, né, na diocese inteira, essa festa é oficial. Mas agora não para toda a igreja. 8 de maio, né? Principalmente um mês mariano, algo significativo, né? São Miguel com uma proximidade profunda também com Nossa Senhora, mas fica isso para outra formação. Então ele aparece aí no Monte Gargano. Também tem a aparição de São Miguel Arcanjo, também no século XV, com aquela jovenzinha chamada Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc. Aparece São Miguel Arcanjo. Ela tem 15 anos, é uma moça analfabeta, e Deus tem uma missão para ela, que é para ela conquistar terras, né, que os ingleses estavam invadindo e só tinha um pedaço da França. E Deus tinha um propósito tremendo e intervém na história, para a gente perceber que há momentos que Deus, ele incisivo, ele entra e interfere na história. E nesse período foi usado Santa Joana d'Arc, e São Miguel Arcanjo vai combater junto com Santa Joana d'Arc. Ela trava 20 batalhas, vence 20 batalhas, depois é capturada, e a gente sabe, depois foi queimada, tal, né? E depois, longo tempo, a igreja analisando, colocou Santa Joana d'Arc, né, como uma grande santa, uma grande mulher de Deus, uma mística, né, na presença de Deus. São Miguel Arcanjo também, ele é tido como aquele que vem no auxílio no último momento da morte. Então, nos últimos momentos da nossa morte, nós também travamos uma batalha. Naquele momento que nós morremos, Satanás ele vem dar as últimas reivindicações. Então, São Miguel Arcanjo é também invocado também para a proteção das almas e para conduzir naquele último instante as almas diante de Deus. Então, ele também, existe essa veneração, existe essa tradição no mistério da igreja. São Miguel Arcanjo é desde o século II, já também na tradição da patrística, o pastor Hermas, né, na patrística, no livro das patrísticas, já vai falar sobre a importância de São Miguel Arcanjo. Ele vai falar o seguinte: o grande e digno Miguel é aquele que tem o poder sobre este povo, os cristãos. Então, Deus realmente colocou ele como o príncipe da milícia celeste, aquele que combate, né? Aquele que está no combate. Então, nós temos que sempre
nós estamos em contínuo combate, nós nunca podemos esquecer isso. A nossa vida é um combate. Jó capítulo 7, versículo 1 vai falar que a nossa vida é uma guerra sobre a terra. Nós estamos no combate. Paulo, aquela palavra clássica de São Paulo, em Efésios capítulo 6, vai falar sobre a armadura do cristão. Então nós somos cristãos, nós somos combatentes. Tertuliano, ali no começo também, no século II ou século III, Tertuliano vai colocar, por exemplo, o batismo como aquele que se alista nos exércitos de Cristo, aquele que é marcado para entrar no exército de Cristo. Então a nossa vida é um constante combate. Então nós carregamos esse espírito, o cristianismo é aquele que carrega esse espírito do combate, né, de combater o bom combate. São Paulo usa muito esse termo, combater o bom combate. E nós, da Fraternidade Combatentes na Fé, né, temos esse espírito de combatentes mesmo, né, combatentes na fé. Na missa dos defuntos rezava-se: ó porta estandarte São Miguel, conduz a luz santa. É no momento da morte que eu estava falando, conduz a luz santa. Então nós recorremos realmente a São Miguel Arcanjo. Outro momento também belíssimo na história da igreja era que o cristianismo foi perseguido no começo do século, 3 séculos segundo. Primeiro século, segundo século, terceiro século, e foi martírio após martírio. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em forma de X, Paulo é decapitado, né? São João foi jogado num tanque de óleo quente. Nós já sabemos a história de vários martírios. Agora foi a festa, a igreja fazia memória de São Lourenço, que foi grelhado, Santa Polônia, que arrancaram seus dentes, depois cortaram seus seios, e vários mártires da igreja que foram assim, colocado ao mundo a espetáculo. Como hoje se assiste o jogo do Brasil, como se assiste hoje o jogo do Flamengo, né, o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Então, como aqui na Bahia o Bavi, né? Então, também os cristãos eram colocados a espetáculo. E eles eram ali colocados para que pudessem ser mortos, ou pelas feras, né? Santo Inácio de Antioquia foi pelas feras, e foi 3 séculos seguidos. O que acontece? No século IV, 312, o imperador Constantino, ele está em combate com um seu oponente. E a sua mãe era muito católica, tanto é que foi canonizada, é Santa Helena, a mãe de Constantino. Então Constantino, quando está em combate, ele tem uma revelação. E qual é a revelação que ele tem? São Miguel aparece e diz: com esse sinal vencerás. Que eram as 2 letras, 2 iniciais de Cristo em grego, né? O PX. Com esse sinal vencerás. E aí ele vence a batalha, e ele adota nos seus escudos, nos trajes do soldado, esse símbolo cristão. E já no ano de 313, o cristianismo, que era perseguido ferozmente, já não é mais perseguido, porque há essa reviravolta. Agora o cristianismo, que ele era perseguido, ele deixa de ser. E já em 380 vai ser a religião oficial do Império. Então há um avanço profundo na história, nessa questão do cristianismo. E ele apareceu, diz que mais 3 vezes para o imperador Constantino. Apesar que Constantino não significa que ele foi uma pessoa piedosa. Ele foi batizado, mas já perto do final da sua vida, com um pouco de medo. A mãe influenciou profundamente também na conversão de Constantino, e aí ele vai ser batizado no final da sua vida, e teve muitas coisas assim erradas no império de Constantino, mas Constantino mandou construir basílicas, igrejas, começou a fazer bibliotecas. Então foi por essa intervenção de São Miguel Arcanjo. Outra aparição que teve também, já mais agora, no século XIX, com o Papa Leão XIII, foi
quando o Papa Leão XIII tinha celebrado a missa e no momento da ação de graças, ele vê um diálogo profundamente de Satanás com Jesus Cristo. E ele falava que Satanás pedia mais um tempo para Deus e falava que se Jesus Cristo desse mais um tempo para ele acabaria com a igreja, ele exterminaria com a igreja. E Jesus Cristo falou, vai, ele concede esse tempo para Satanás. E aí, com o Papa Leão XIII, quando tem essa visão, que acontece na missa, ele teve essa revelação na missa, esse diálogo entre Satanás e Jesus Cristo, Satanás reivindicando essa força para contra-atacar a igreja, aí ele faz a oração de São Miguel Arcanjo, né? Aquela oração conhecidíssima, né, de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Então é aí que é formulada. Então São Miguel, assim, na história da igreja, tem uma ação formidável, né, uma importância grandiosa, né, São Miguel Arcanjo. Então, nós como católicos temos que ter também esse apreço, podemos dizer assim, pela questão da devoção de São Miguel Arcanjo. Nós, por exemplo, da Fraternidade Combatense na Fé, sempre usamos uma medalha de São Miguel Arcanjo atrás do nosso crucifixo, realmente assim, porque é esse combate, né? São Miguel Arcanjo está conosco nesse combate, nós sempre invocamos e pedimos a sua intercessão para conseguirmos as nossas vitórias. Tem também a questão, por exemplo, de São Francisco de Assis. Essa quaresma vai ter uma força tremenda com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fazia 3 quaresmas ao ano. E depois ele fazia mais um tempo de penitência da festa de São Pedro e São Paulo até a Assunção de Nossa Senhora, se eu não me engano. Então Francisco era um homem penitente. Era um homem que ele tinha um apreço pela penitência. Então o que acontece? Ele, em uma das suas quaresmas, ele oferece a quaresma a São Miguel Arcanjo. E quando ele entra no período quaresmal, que é a quaresma de São Miguel, e ele oferece essa quaresma a São Miguel Arcanjo, nesse momento, depois de penitências, de um momento de oração, ele tem uma revelação, aparece um anjo, e é São Miguel Arcanjo, e com 6 asas, um serafim, e vem com os estigmas, né? O arcanjo, São Miguel Arcanjo, vem com os estigmas, e nesse momento os estigmas são passados para São Francisco de Assis. Então na quaresma, São Francisco de Assis recebe os estigmas, e quem vem trazer é São Miguel Arcanjo. E ali Francisco de Assis vai ser estigmatizado. Os estigmas, ele recebe os cravos, né? Os ferimentos que Jesus teve nas mãos, nos pés e do seu lado também no peito. Então Francisco é estigmatizado. Então Francisco, a partir daí, fortalece ainda mais a questão da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, a importância que tem essa quaresma. Uma vez na Amazônia, estava em missão, nós estávamos fazendo a quaresma, propagamos essa quaresma como estamos propagando aqui hoje, nesta noite, e quando acabou a quaresma, a família me chamou e tinha recebido uma graça de São Miguel Arcanjo. Qual foi a graça? O pai e a mãe começaram a fazer a quaresma para que pudesse haver a libertação na casa, na família. O que aconteceu? Quando acabou a quaresma, descobriu que o filho tinha livros satânicos e estava envolvido em bruxaria. E aí ele chamou nós para irmos nessa casa e evangelizar esse menino, o filho dele. E aí falamos de Jesus, tudo, né? Da importância de Jesus, da importância também da renúncia que tinha que fazer a Satanás, né? E ele principalmente que estava mexendo com o ocultismo. Ou seja, São Miguel Arcanjo mostrou o que estava oculto na família.
pela quaresma de São Miguel Arcanjo, mostrou aquilo que estava oculto na família. Então essa quaresma é uma quaresma de muita libertação na família, pessoal, algo que você precisa libertar, que você não conseguiu ainda na sua vida, seja na área das paixões, seja na área da sexualidade, seja na área da afetividade, seja na área da sua vida de oração, seja na área, talvez, dos vícios. Então você vai conseguir libertações a partir do momento que você começa a fazer propósito. Um cristão que ele não tem propósito é um cristão que está à beira do abismo. Um cristão que ele fica neutro, que não lança propósitos, que não tem propósito na sua vida de se abster, de fazer penitência, do sacrifício, esse cristão cada vez mais ele vai naufragando na sua fé. A nossa vida, por isso, esse era o apreço de São Francisco de Assis, porque ele fazia 3, porque a questão era justamente essa, de estar na presença de Deus e de estar se purificando. A penitência tem esse caráter de purificação, de purgar, do latim purgare, purificar. Então essa purificação que deve acontecer já aqui na Terra com os nossos propósitos. Nossa Senhora em Fátima, 1917, ela falou que muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e quem faça sacrifício por essas almas. Então, hoje, o jejum, o propósito está escasso da igreja. Escasso, sumiu, desapareceu. Esses dias eu estava com um seminarista e fomos almoçar. E quando fomos almoçar, ele percebeu, né, passamos no restaurante e tal, e aí ele percebeu que o meu prato era um prato de penitência, que era sexta-feira. E ele falou, porque no seminário a gente não tem mais essa prática da penitência. Né? Então muitos seminários se perdeu até mesmo a penitência. E a penitência está para formar também o seu caráter, a sua pessoa, para você ser uma pessoa moderada, também entra pela penitência. A igreja, os santos, no período medieval, associava até mesmo, por exemplo, a comida da carne como algo carnal. Associava a questão, por exemplo, de comer carne com as coisas carnais. E os santos da igreja, eles vão colocar, por exemplo, que o pecado da gula está associado também ao pecado da sexualidade. Isso aí são os místicos da igreja. Né? O padre Paulo Ricardo tem um livro que trata sobre isso, né? Um olhar que cura, se eu não me engano é esse o título do livro, Um Olhar que Cura, e ele vai tratar, por exemplo, dessa questão, dessa associação que os santos padres, os eremitas, os santos da igreja, os monges, eles tinham. Então, a quaresma de São Miguel Arcanjo, ela é também acompanhada de um propósito e de um sacrifício. De um propósito e de um sacrifício. Então, nós temos que estar preparados para o sacrifício. Hoje, não se fala mais do sacrifício. Hoje não se fala mais do propósito, não se fala mais do jejum. A igreja não abandonou o jejum. O quarto mandamento da igreja vai nos falar sobre a importância do jejum, que nós devemos jejuar. E a igreja vai falar que toda sexta-feira é dia de jejum. Não é a sexta-feira santa que é dia de jejum, não. Toda sexta-feira é dia de jejum na igreja. Dia de se abster de carne e de fazer propósito, seja qual for o seu propósito. Ou não comer carne, vai comer um peixe, ou de não comer nenhum tipo de carne, ou vai fazer outros tipos de propósito, de pessoas que ficam de jejum mesmo, pão e água, tem outros que vão fazendo, tem milhares de formas de se jejuar. Né? Essa formação não é para explicar essas formas
de jejuar. Isso aí vocês também devem buscar aquilo que Deus vai colocar no coração de vocês. Mas essa importância. Existia também um grande místico da igreja chamado São João Clímaco. Ele diz assim: quando estiveres sentado a uma mesa repleta de iguarias, traz à tua mente e recorda a morte e o julgamento. Ou seja, quando nós estivermos comendo, nós devemos lembrar que nós vamos morrer. E que nós devemos ter o paladar moderado. E ele vai mais à frente e fala: lembra-se de Jesus que estava na cruz e que bebeu vinagre. Ou seja, sempre que nós vamos comer, nós temos que ter esse espírito da moderação, e principalmente associando a morte, que nós vamos morrer, que a nossa vida não pode ser apenas o prazer do paladar, comer, se saciar, mas nós devemos moderar o nosso paladar. Por isso, na tradição da igreja, em muitos mosteiros, em muitos conventos, quando estava no refeitório, os monges, os religiosos, os frades, as pessoas que estavam no convento, tinha uma caveira na cozinha, né? No refeitório, que era para lembrar: lembra-se que vai morrer, lembre-se que irás morrer. Então esse espírito penitente vem no decorrer da igreja. Aí posso pegar, por exemplo, a vida de São Francisco, que era uma vida penitente. Ele jogava cinza na comida para que ele não pudesse sentir o paladar. Nós podemos também pegar a vida de Santa Verônica Giuliani, que fazia toda sexta-feira a quaresma com a cruz nas costas. E ela, de tanto fazer a quaresma com a cruz nas costas, Deus deu também um estigma para ela. E quando chegava toda sexta-feira, o coração dela abria. E todo mundo via o coração dela bater aberto. E sabe qual era o grande mistério? Era só na sexta-feira. Mas se chegasse um sacerdote da igreja e perguntasse para ela: Verônica Giuliani, eu desejo ver o teu coração aberto. E o coração dela abria, apenas para o sacerdote que pedia. O mistério, a importância e a reverência que o céu faz ao mistério sacerdotal. Então Santa Verônica Giuliani era uma mulher de muita penitência. Os santos foram pessoas que meditaram na paixão de Jesus Cristo, que se mortificaram, que renunciaram, que se absteram. Podemos pegar ali a vida de Santo Antão, que passou 85 anos a pão e água. Santo Antão viveu 85 anos a pão e água. Teve santos que Deus preparou para o sacrifício. Teve santos que tiveram saúde ali, uma saúde de ferro, podemos dizer assim, que era preparado para o sacrifício. O seu corpo ali para a expiação. Por que nós fazemos o sacrifício? O sacrifício porque nós somos homens pecadores, que pecamos, que caímos, que falhamos. Então o sacrifício é feito para isso. Nós fazemos o sacrifício para reparar os nossos pecados. Porque diante da justiça de Deus, nós vamos reparar todos os nossos pecados. E se nós já começamos aqui, então claro que nós vamos ter um grande alívio no dia do juízo de Deus. Porque o sacrifício, a purgação do purgatório é uma coisa que nós nem conseguimos imaginar. Os místicos da igreja falam que é uma coisa assim. Há fases no purgatório que é parecidíssimo com o inferno. Parecidíssimo com o inferno, com o estado do inferno. Então, o purgatório será um lugar de muita purgação, de muita purificação. Então, a igreja nos ensina a mortificação, já começar aqui, o combate. São Leão Magno, nos seus sermões, ele vai falar sobre a importância quaresmal, ele pregando sobre a quaresma, e ele vai falar uma coisa importantíssima. Ele diz assim: sabendo que não prevaleceremos sobre nossos inimigos, se não prevalecermos antes sobre nós mesmos.
A importância do autoconhecimento. Aquela frase lá de Sócrates, dos gregos: conhece-te a ti mesmo. Uma vida sem ser examinada não vale a pena ser vivida. O autoconhecimento é importante para nós, e o autoconhecimento começa a partir do momento da purificação, do momento onde eu começo a mortificar. São João da Cruz vai falar que não é a mortificação apenas do paladar. São João da Cruz vai começar a falar também a mortificação dos sentidos, a mortificação do olfato, a mortificação dos olhos, a mortificação do ouvido, a mortificação do tato. Há diversas formas de mortificação. São Paulo vai falar que ele mortificava o seu corpo com medo dele mesmo vir perder a sua própria vida. Então ele tinha medo de perder a sua própria vida. Então por isso ele se mortificava, porque ele tinha medo de perder a sua alma. Depois de ter pregado para milhares de pessoas, ele tinha medo e receio de perder também a sua alma. E é isso que às vezes acontece, que nós levamos milhares de pessoas para o céu, mas nós também corremos de nós não entrarmos se nós não estivermos vigilantes. Hoje é dia de festa, para o mundo é festa. Para a cidade, hoje, 55 anos, né, aniversário da cidade de Candeias, é festa. Mas para nós é tempo de vigilância. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, né, para que não caís em tentação. Vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. São João Batista, ele falava: parater via domini. Mateus 3:3. Preparai o caminho. Fazei penitência, preparai o caminho. Nós temos que preparar o caminho, começando pela nossa vida e pela uma vida de sacrifício. Todo santo da igreja, ele viveu uma vida de sacrifício. Alguns ao extremo, uns que foram radicais, até o ponto, por exemplo, tinha São Pacômio, São Pacômio vivia em comunidade de um espírito monástico eremita muito forte. Quando chegava a quaresma da regra de São Pacômio era o seguinte: o dia que não morresse um monge na quaresma, a quaresma que não morria um monge de penitência, era uma quaresma que tinha sido fraca. Isso na história da igreja. Depois vem São Bento, que dá uma aliviada, mas ele coloca uma regra mais branda para os monges, mas vem também com uma vida também de sacrifício, de propósito. Mas a regra de São Pacômio era radical ao extremo. Então, você não é necessário viver uma radicalidade tamanha dessa. Mas é necessário viver um espírito de moderação, um espírito de sacrifício, aquilo que Nossa Senhora pedia para nós. Sacrificar, intencionar pelas almas, pela salvação das almas, ter um apreço pelas almas. Inclusive a quaresma que São Francisco faz, ele faz para que São Miguel Arcanjo, no momento que as almas estão morrendo, São Miguel Arcanjo salve aquelas almas. É esse o intuito da quaresma de São Francisco de Assis. Ele faz para que São Miguel, naquele momento que as pessoas estão morrendo, ela consiga ser iluminada pela graça de Deus e consiga a salvação. Existiam muitos santos que foram profundamente penitentes. Santo Inácio de Loyola, quando ele se converte, ele vai para uma caverna e ele passa nessa caverna durante 9 meses e ele se flagela de tal maneira, faz penitência de tal maneira que salpica sangue na caverna. Ele lê as histórias dos santos, de Jesus Cristo, da igreja, ele se converte, ele é um cavaleiro, ele se converte e a conversão de Santo Inácio vem radical ao extremo. E aí ele faz penitências radicais nessa caverna durante 9 meses e ele vê Jesus e Maria 38 vezes, ele tem a visualização com Jesus e com Nossa Senhora. E fala que ele ali produziu um livrinho que formou muitos santos para a igreja, chamado Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio
de Loyola. Uma riqueza tremenda que foi ali escrito quando Lutero começou a ter ali a reforma contra a igreja, né, que veio bater de frente com a igreja. Santo Inácio vem com a companhia de Jesus, né? O Papa Francisco agora é da companhia de Jesus, ou seja, é jesuíta da ordem fundada por Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele tinha os exercícios espirituais, e os exercícios espirituais de Santo Inácio ensinava a penitência. Ensinava a penitência. A penitência que Santo Inácio de Loyola ensinava, ele dizia que 8 meses uma pessoa começava a ter experiências místicas com o divino, com o místico, com o mundo invisível. Ele pegava senhoras assim da igreja e começava a passar as experiências dos exercícios espirituais, e ele ensinava mesmo a penitência, e era uma coisa tão concreta que as senhoras começavam a ver anjos, a ver vários mistérios, luzes, assim, que eram sinais divinos. Isso reconhecido pela igreja no mistério profundo. A nossa vida deve também caminhar por um campo místico. Uma pessoa que ela anda somente no racionalismo é uma pessoa que se perde fácil. Para nós é necessário a fé e a razão. A igreja, o Papa João Paulo II vai falar que essas são as duas asas que conduz ao mistério de Deus. É a fé e a razão, não é só o racional. Eu quero descobrir o mistério da Santíssima Trindade. O livro de imitação de Cristo vai falar que a Bíblia não foi feita para esquadrilhar, para você mergulhar, tentar ali racionalmente. Vai se perder. Vai se perder. Como eu tenho visto, até mesmo onde eu tenho estudado filosofia, e lá tem muitos seminaristas se perdendo pelo apenas o racional. Apenas o racional, e tendo uma visão totalmente moderna. O modernismo invadindo profundamente. Pessoa, em vez de aprofundar os mistérios da igreja, está estudando ateu. E acaba se envolvendo, e o grande perigo que pode ser essas pessoas no futuro, que podem ser sacerdotes. E às vezes hoje é o que nós temos visto em algumas paróquias aí, uma deficiência no pastoreio sacerdotal, onde não tem conseguido dar conta em muitas realidades, né, das almas, do zelo das almas. Então, a palavra de Deus é muito clara no Salmo 68, versículo 10, que é: o zelo pela tua casa me consome. Então nós temos que ser zelosos e começar pela penitência. São João da Cruz era um homem penitente. Um dia Jesus interrogando São João da Cruz, o que ele queria? Ele falar: sofrer por ti e ser abandonado. Sofrer por ti e ser abandonado. Nós temos ao contrário, nós queremos os elogios, nós queremos o reconhecimento, né? O reconhecimento, títulos de cidadão, título não sei do que, título... Nós temos que almejar a cruz de Cristo. A cruz, a penitência. Tem uma santa que fala o seguinte, Santa Clara da Cruz: não se pode chegar a um alto nível de virtude sem uma vida austera, penitência e trabalho. Penitência e trabalho. Não se pode chegar a um grau de virtude. Você quer chegar à virtude, mas você não tem uma vida de oração, acompanhada de uma vida de propósito, de meta, de sacrifício, de jejum. A quaresma agora que nós vamos entrar agora é período de jejum, de propósito. Lance o seu. Não queira lançar talvez um propósito que você não consiga cumprir. Um propósito gigantesco. Nossa, eu vou fazer um jejum tão profundo que você nem cumpre esse jejum. Né? Você nem cumpre esse jejum. Então comece pelas pequenas coisas, pelo degrau, né? Escada após escada, mas vai progredindo na tua vida. Eu conheci uma pessoa na igreja, na minha cidade, onde eu morava, na cidade ocidental, próximo de Brasília, que ela fez o propósito, era um católico, mas que tinha algumas coisas que precisavam melhorar na sua vida. Ela bebia, sempre todo final de semana, tal, estava bebendo
fez um propósito, 40 dias sem beber álcool nenhum. O que aconteceu? Ela parou de beber a partir de uma quaresma, de um propósito. A nossa vida deve ser lançada pelos propósitos. Nós temos que fazer propósito. São Domingos de Gusmão vai falar que Deus, Ele não vai fazer uma ação sobrenatural se nós não tivermos propósito. Ele diz assim, ó: sem penitência não há ação sobrenatural sobre as almas. É necessário uma vida de penitência, porque hoje há tantos pregadores, não está faltando pregador na igreja, tem muitos. Tem sacerdote, tem diácono, tem freira, tem pregador, leigo, tem um monte de apostolado, tem muita coisa aí. Mas o que falta é ação sobrenatural. O que falta é ter uma vida mística. Nós estamos tendo uma vida talvez muito racional. Tem muita gente que sabe a teologia de qual é salteado, mas a mística, o mistério, está vazio. Está vazio. É necessário ter uma mística. Hoje as pessoas procuram, eu fico vendo, querem ser sacerdote. Um dia eu chegaram para Santo Afonso de Ligório, e aí chegaram para entrar na congregação de Santo Afonso de Ligório, e o Santo Afonso: o que queres aqui? O que você procura aqui? Ele falou: eu quero ser sacerdote. E Santo Afonso falou: aqui não é o lugar para você, porque aqui é lugar para quem quer ser santo, não para quem quer ser sacerdote. Aqui não é lugar para quem quer ser sacerdote, aqui é lugar para quem quer ser santo. Belíssima resposta! Belíssima resposta! É isso que o que você queres? Então eu quero a santidade. É esse o princípio que nós temos que ter. Você como leigo, nós como consagrado, outros de outros lugares, de tantas realidades, em congregações, ou em missões, ou em apostolado. Esse é o espírito que deve reinar na igreja, o espírito de santidade. Uma igreja que vive de propósito. Então nós temos visto aí hoje muitas pessoas que pregam, mas que não têm ação sobrenatural. Não adianta, a pessoa pode ser eloquente, ela pode falar versículo bíblico lá de Gênesis, Apocalipse, documento da igreja Trento, concílio de Constantinopla, não, porque no concílio de Nicéia em 325, e aí vai, mas ela não vai ter ação sobrenatural sobre as almas, porque não é apenas o conhecimento. São Paulo vai falar: o conhecimento incha, a caridade constrói. A caridade constrói. Então, nós vamos, a partir de uma vida mística, de oração, de propósito, é que nós vamos se chegar nos propósitos com Deus. Então, essa quaresma de São Miguel é para resgatar essa vida de penitência para nós, combatentes na fé, para outros que desejam. Quis fazer esse pequeno vídeo, né, lançando na internet, justamente para que você também, que está assistindo, possa também lançar nesse 15 de agosto o seu propósito também com Deus, vivendo esse espírito quaresmal, essa importância na presença de Deus. Então que nós possamos realmente ter esse espírito penitente. Os santos, não se esqueçam, eles foram penitentes. Santa Teresa dizia, né, ou sofrer ou morrer. Ou sofrer ou morrer. Não é um sadomasoquismo, a busca do sofrimento, não, é uma vida moderada pela penitência. Jesus Cristo deixou o exemplo. A quaresma vem de Jesus Cristo. É 40 dias que ele vai passar no deserto sendo tentado por Satanás, né? Entrando no autoconhecimento da sua humanidade. Jesus foi humano, mesmo sendo divino, ele foi humano. E a quaresma, ele entra na sua humanidade, no mais profundo da sua humanidade. E ele vence como homem Satanás. Ele vence a carne, ele vence o mundo, ele vence o mundo espiritual, ele vence o inimigo. E aí, a partir daquele momento, ele já inaugura, o ministério de Jesus é inaugurado pela penitência. Ele já entra no ministério público, na vida pública, pela via crucis, né? Pela via da cruz, pela via da penitência. Então, associa a tua vida à cruz de Cristo, né?
é falado para os consagrados no momento, né, os leigos. Associa, né, beija a cruz e associa a tua vida à cruz de Cristo. Então, nós temos que ter esse amor pela cruz de Jesus. Cristianismo não é fácil. Ser cristão não é fácil. Talvez seria um mito, né, dizer que você vai caminhar e não vai acontecer nada. É mitologia isso aí. É uma utopia barata. Nós somos cristãos e temos falhas, e temos fraquezas, e temos a natureza humana, mas é necessário a vida penitencial. E São Tomás de Aquino vai falar que não é uma imposição apenas pela igreja, a penitência, hein? Que a gente pergunta, não, é uma imposição da igreja. São Tomás de Aquino vai mais além, ele vai falar que a penitência está na natureza humana. Todo ser humano, ele já está inato a vida de mortificação. Um ser humano que ele não tem mortificação é um homem que não vive virtudes. E virtude não é só para quem é cristão. Virtude é universal. É para todos. Virtude é para todos. Ética é para todos. Moral é para todos. E uma vida que a pessoa não tem moderação é uma vida que rapidamente se perde e fica sem sentido, sem sal e sem merengue, né? Sem sal e sem merengue, sem sabor, sem essência. Então nós precisamos voltar a recuperar aquilo que é da igreja, principalmente esse espírito de sacrifício, esse espírito de penitência. Amém?